Queridos, vocês já perceberam que a cada dia parece mais difícil testemunhar Cristo em público, defender a fé, defender questões tão simples como a família tradicional, o papel da mulher, o papel do homem, como os filhos devem se relacionar com os pais, como os pais devem se relacionar com os filhos. Algum tempo atrás era comum falarmos sobre a importância dos pais como orientadores dos filhos para que eles possam alcançar, um futuro brilhante, um futuro de sucesso. Hoje, quando você começa a dizer questões assim, aparece sempre alguém dizendo: olha, os filhos não são extensão dos pais, os pais ficam querendo que os filhos realizem os sonhos que eles não tiveram, os pais que foram frustrados por não conseguir algo, quer que os filhos consigam no lugar deles, coisa do tipo. Quando você começa a dizer sobre a vida comum do lar que a Bíblia apresenta, você vai encontrar bem facilmente pessoas que vão contestar o papel feminino dentro da família, que a mulher não deve ser submissa, que a mulher não deve ser, como diz Pedro, aprender em silêncio, que ela deve se revolucionar, que ela tem que tomar atitudes, enfim, coisas desse padrão e outras piores. Você acaba recebendo e ouvindo como o contraditório daquilo que a Bíblia apresenta como a regra de fé e de prática. E por que isso? Por causa das filosofias, por causa da mudança da mentalidade, do comportamento social. As pessoas não estão mais aceitando a verdade sagrada da Bíblia como uma regra a ser seguida. Desde Nietzsche, quando ele vai trazer esse conceito, dessa mudança da moralidade cristã, uma pregação mesmo contra a moralidade cristã, dizendo que ela já está falida e que a sociedade precisa viver essa liberdade. Então essa pressão cultural, ela é real. E muitas vezes, para não se expor, para não entrar nesses embates, para não ser criticados, muitas vezes até por não saber como defender esses posicionamentos, muitos de nós nos calamos, muitos de nós nos acovardamos e não defendemos publicamente a fé que nós acreditamos. E aí nós vamos ver cada vez mais pessoas de outras vertentes religiosas se expondo, se posicionando, pessoas que nem temem a Deus no aspecto de ver Ele como Senhor, se posicionando, ateus se posicionando, e cada vez mais a cultura anticristã vai tomando um terreno que antes era ocupado por um discurso cristão. A família patriarcal sendo desmontada através de discursos de um liberalismo e de uma libertação que aprisiona. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, dizendo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. O que Paulo está nos ensinando é que nós devemos sim nos posicionar, nós devemos sim falar o que nós acreditamos. E ele fala que com essa coragem nós precisamos, como soldados que somos, estar firme para defender, o que nós posicionamos. Como Pedro, quando foi preso pelo Sinédrio após aquela cura ao leproso, eles falaram: olha, nós vamos libertar vocês, mas vocês param de falar de Jesus. E Pedro responde: melhor obedecer a Deus do que a homem. E Pedro ora, depois que saiu dali junto com a igreja, pedindo ao Senhor coragem. Está na hora de nós também pedirmos ao Senhor coragem. Coragem essa que está faltando.
para defender os nossos pontos de vista. É interessante que Paulo, ao orientar Timóteo, ele está dizendo, olha, Deus nos deu um espírito de coragem, né? Ele está dizendo, Deus não nos deu um espírito de covardia, então o Senhor nos deu coragem. Só que ele coloca a vírgula no texto e fala, mas de poder, amor e equilíbrio. Isto é, eu preciso ser corajoso para defender, mas eu vou ser corajoso em defender a partir do momento que eu tiver poder do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Estevão, ele foi apedrejado, mas ele não cedeu porque estava cheio do Espírito Santo. Os apóstolos defendiam até a morte porque estavam cheios do Espírito Santo. Enquanto nós estivermos nessa vida superficial, carnal, nós não vamos ter autoridade para defender a fé, porque a nossa autoridade não vem da filosofia, mas vem do poder. O apóstolo Paulo, quando chega aos Coríntios, ele diz, eu não cheguei até vós com sabedoria humana, mas com poder. É o poder de Deus na vida do crente que dá a ele coragem suficiente para avançar. Quando nós retrocedemos, querido, é porque é um sinônimo claro, sabe? É uma evidência clara de que está faltando poder. O poder em Deus, o poder do Espírito. Só que ele também está dizendo amor. Isto é, não é porque alguém pensa diferente que você não deve amar. Não é porque a pessoa tem uma outra vertente religiosa que você não deve amar. E de equilíbrio. Por que, amado? Porque o equilíbrio, ponderando as palavras, ponderando o comportamento. Deus não te chamou para ser um fanático religioso. Deus te chamou para ser um legítimo representante de Jesus. E Jesus amava. E Jesus era equilibrado. Jesus sabia a hora de falar. Jesus sabia a hora de ouvir. Jesus sabia a hora de acolher. Mas Jesus sabia a hora de ser enfático e se posicionar de maneira forte. Esse equilíbrio que muitas vezes tem faltado em muitos discursos de cristãos. Acham porque tem a verdade, que é a palavra, eles têm o direito de falar da maneira que querem, da forma como acham que tem que ser dito, sem analisar o impacto de como essas palavras vão causar no coração do outro. Então Paulo está dizendo que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas de poder. Isso é um espírito, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela é poderosa para poder, a partir da ação do Senhor, ela declarar com ousadia. Ela é cheia de amor. Ela ama aqueles que pensam diferente. E é o amor que nos leva a pregar o Evangelho. Não é o querer convencer o outro, é o amor pelo perdido. Não é uma imposição aos perdidos. E a gente precisa separar muito bem. O cristianismo, por muitos anos, se desenvolveu por meio de uma religião, impondo-se sobre os outros de uma maneira, muitas vezes, até matando. O cristianismo já matou, a religião já matou, mas Cristo não. O amor é o carro-chefe. Jesus morreu na cruz por amor. Jesus nasceu por amor. Jesus viveu em amor. Deus é amor. O equilíbrio, saber como se posicionar, sabe? Então, queridos, as filosofias modernas, elas querem nos calar. Inclusive, quando nós olhamos, por exemplo, naquele experimento de Asher, que eu já até mencionei, ele disse, né, que cerca de 70% das pessoas se calam quando a maioria se manifesta. Então, quando a gente anda em sociedade, você vai encontrar a maioria com ideias erradas sobre a Bíblia. Se você faz parte desses 70%, certamente você não vai falar de Jesus, porque você vai ser a minoria. Mas, como eu já disse, será a minoria que serão salvos. Se a gente for analisar aí, a grosso modo, os textos que falam sobre as parábolas de Jesus, né? Podemos dizer assim, a minoria serão salvos. Jesus disse que serão muitos chamados e poucos escolhidos. Então, que sempre seremos a minoria. Alguns reivindicam ser minoria, mas quando se trata da filosofia global, filosofia do mundo, com certeza a filosofia cristã, o estilo de vida cristã é minoria diante de uma maioria de pessoas que seguem outras práticas, outros caminhos. Amém? Paulo está nos chamando
e nos convocando, não para buscar aceitação social, mas para ser bocas proféticas, né? Sermos soldados de Deus. Não precisam temer o cancelamento, não precisam temer a imagem, não precisam temer o prazer, não precisam temer a perca de seguidores. Temam a perca do Espírito Santo, temem a perca, né, de uma vida e de um relacionamento com Deus de forma íntima. Coragem, querido, é escolher perder para ganhar. Jesus disse que aquele que perder aqui por amor a Ele, vai encontrar lá na glória, sabe? Então, em nome de Jesus Cristo, ore ao Senhor e fala: Deus, me dê coragem para continuar testemunhando a fé que eu creio em qualquer lugar onde eu estiver, para qualquer pessoa. Apocalipse capítulo 2, verso 10 vai estar nos falando sobre a vitória que nos espera e a recompensa eterna por ser fiel ao Senhor até a morte. Amado, em nome de Jesus, que Deus te abençoe e que você possa testemunhar Jesus hoje. O nosso devocional, nosso jejum de hoje será esse, né? Você vai jejuar de celular por um tempo para evangelizar. Tire um tempo sem se conectar e use esse tempo para falar de Jesus com coragem a alguma pessoa ou alguém. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu oro ao Senhor agradecendo a Ti pelo privilégio de Te servir. Deus, não nos deixe envergonhar da Sua palavra. Como Paulo diz, o Evangelho é poder de Deus e nós não devemos nos envergonhar. Ele diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Que nós continuemos firmes, Senhor. Não deixe, meu Pai amado, que nada nos impeça de falar do Teu amor. Nada, Senhor, nem a morte, nem o medo, nem a vergonha, mas que sejamos fiéis ao Senhor em todo o tempo, porque o Senhor foi fiel a nós. Eu oro em nome da pessoa amada de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Tenha um lindo dia para a glória de Jesus. Fique na paz. Tchau.